Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal CACD Inglês. Esse é um vídeo da nossa playlist CACD Inglês Responde. Se você tem alguma dúvida a respeito da preparação para as provas de língua inglesa do CACD ou a respeito das provas em si, é só me enviar sua dúvida que eu comento aqui no nosso canal. Pode me enviar sua dúvida aqui pelo YouTube, nos comentários, pela minha plataforma cacdinglês.com, pelo Fale Conosco ou pelas redes sociais, Facebook, Instagram, como foi o caso dessa dúvida, dessa pergunta que eu vou comentar hoje. É uma pergunta que me foi enviada pelo Ivan. O Ivan escreveu o seguinte: no seu mini curso de primeira fase, peguei muita informação relevante sobre as competências de vocabulário que a banca pode cobrar na prova. Meaning, synonyms, paraphrase, set phrases, polysemy, phrasal verbs, false cognates, tone, collocations. Gostaria de conhecer mais sobre as de interpretação de texto, porque não consegui pegar todas. Reading for the gist, reading for specific information, identifying opinion, making logical, semantic and thematic inferences. E acho que o manual da FUNAG também não é muito claro. Acho que seria uma grande ajuda. Em primeiro lugar, quero agradecer o Ivan por ter enviado essa pergunta, que é uma pergunta, no fim das contas, a respeito de interpretação de texto na prova de língua inglesa de primeira fase, no TPS. Então, esse vai ser um vídeo a respeito dos tipos de perguntas de interpretação de texto. O que elas testam? Quais as habilidades de interpretação de texto que são testadas normalmente pelos itens que compõem a prova de primeira fase de língua inglesa. Nessa pergunta, o Ivan fez referência ao meu mini curso de primeira fase. Se você não assistiu a esse mini curso, é um curso gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você tenha acesso. E nesse curso eu explico que na prova de língua inglesa de primeira fase existem 3 tipos de perguntas, né? 3 tipos de itens. Existem itens que são de interpretação de texto, claro. Existem itens que testam exclusivamente o conhecimento de vocabulário dos candidatos, ou seja, a competência lexical dos candidatos. E existem itens, por sua vez, que testam os conhecimentos de gramática dos candidatos, a competência gramatical dos candidatos. Então, nesse nosso vídeo, não vou falar de gramática nem de vocabulário, vou falar só sobre itens que testam a interpretação de texto dos candidatos, as reading skills. Se a gente vai falar sobre tipos de perguntas de interpretação de texto, é essencial que a gente pense em alguma taxonomia, ou seja, em alguma classificação dos tipos de perguntas que testam de alguma forma a compreensão de texto. A taxonomia que é mais conhecida, mais difundida até os dias de hoje, apesar de datar da década de 60, é a chamada taxonomia de Barrett. Barrett's Taxonomy. Se você jogar Barrett's Taxonomy no Google, você vai encontrar muita informação e você vai encontrar algumas imagens, como essa que você está vendo aí, essa pirâmide. É uma pirâmide, portanto, relacionada à taxonomia de Barrett, relacionada às comprehension skills. No nosso caso, reading comprehension skills, né? A interpretação de texto escrito. E aí você vê, essa pirâmide tem alguns níveis. Na base da pirâmide nós temos o nível 1, que é literal comprehension, depois reorganization, depois inferential comprehension, um nível acima evaluation e no topo da pirâmide appreciation. Então, esses são os níveis de interpretação, de compreensão de texto de acordo com essa taxonomia. Eu não vou entrar em muito detalhe a respeito dessa taxonomia de Barrett e nem vou explicar cada um dos níveis, eu vou bem direto ao ponto, aquilo que interessa a você, CACDista. Quais são os níveis de compreensão de texto que são testados na prova de língua inglesa de primeira fase? São 2 níveis apenas. Esse nível mais baixo da pirâmide, nível 1, Literal Comprehension, e esse outro nível da pirâmide chamado Inferential Comprehension. Ou seja, a prova de língua inglesa de primeira fase normalmente testa
o quê? A sua habilidade de interpretar, as suas habilidades de interpretar o texto, tanto num nível literal, quanto por meio de inferências, ou seja, de interpretar tanto aquilo que está explícito no texto, quanto interpretar com base naquilo que está explícito no texto e com base no seu conhecimento de mundo, aquilo que pode ser inferido desse texto ou dos textos que compõem a prova de língua inglesa de primeira fase. Então, dentro de cada um desses níveis da pirâmide, a gente pode pensar em algumas habilidades ou subhabilidades, né? As reading subskills. E eu vou apresentar então para você as reading subskills relacionadas a literal comprehension e a inferential comprehension nessa taxonomia de Barrett. Você vê aí a tabela, nós temos literal comprehension, recognition of details, ou seja, se você é capaz de reconhecer detalhes que estão explícitos no texto. Recognition of main ideas, a habilidade de reconhecer, de identificar a ideia principal do texto quando ela está explícita. Recognition of comparison, capacidade de identificar, reconhecer comparações explícitas no texto. Recognition of cause-effect, capacidade de identificar relações de causa e efeito explícitas no texto. E recognition of sequence, capacidade de identificar sequências de eventos que estão explícitas no texto. Então, todas essas são subskills, né? São reading subskills relacionadas a literal comprehension, esse primeiro nível de interpretação de texto. Agora, com relação a inferential comprehension, nós temos habilidades muito parecidas, mas que não estão relacionadas àquilo que está explícito no texto, mas sim ao que está implícito no texto. Então, você vê aí inferring details, ou seja, a sua habilidade de inferir com base no que está no texto detalhes. Inferring main ideas, sua capacidade de inferir a ideia principal do texto. Inferring comparison, sua capacidade de inferir comparações, relações de comparação. Inferring cause-effect, sua habilidade de inferir relações de causa e efeito, e inferring sequence, sua capacidade de inferir sequências de evento, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Basicamente e principalmente são essas subhabilidades que são testadas na prova de primeira fase de língua inglesa nos itens que testam interpretação de texto. Claro, de novo, não estou falando dos itens de vocabulário nem dos itens de gramática, estou falando só de interpretação de texto. Então, essas 10 subskills são as mais frequentemente testadas na prova de língua inglesa de primeira fase. E hoje, nesse nosso vídeo, eu vou te dar 5 exemplos de como algumas dessas subskills foram testadas no CACD 2019, na prova de primeira fase de 2019. Então, eu vou dar um exemplo para cada uma dessas que está em negrito aí. Então, vou dar um exemplo de recognition of detail, recognition of comparison, recognition of cause-effect, e depois sobre inferential comprehension, inferring details e inferring main ideas. Então, vou dar um exemplo para cada um, exemplos tirados da prova de 2019. Então, vamos começar os nossos exemplos com literal comprehension, aquele nível mais básico da pirâmide de compreensão de texto, falando sobre essa subskill chamada recognition of details, ou seja, vou te apresentar um item que caiu na prova de 2019 que testava se você, candidato, conseguia reconhecer, identificar um detalhe do texto que estava explícito. E o item que eu quero comentar aqui é da questão 40, item número 4. O item número 4 dizia: mistranslation of a verb led Ethiopia and Italy to war. Para que você conseguisse marcar se esse item estava certo ou errado, você precisava localizar essa informação em uma parte do texto, ou seja, era preciso
fazer a interpretação no nível local, não no nível global do texto. E essa informação podia ser localizada no primeiro parágrafo desse texto, do texto correspondente a esse item, entre as linhas 8 e 10. Você vê aí, o texto diz: The culprit, one verb forming a permissive clause in Amharic and a mandatory one in Italian. 6 years later, the differing interpretations led to war. Então, esse trechinho do texto possibilitava que você marcasse se esse item estava certo ou errado. Então, esse era um item que testava recognition of detail. A informação está explícita no texto, no nível local, ou seja, em um pedaço do texto, era preciso que você conseguisse reconhecer esse detalhe para marcar se o item estava certo ou errado. Segundo exemplo que eu vou dar aqui, ainda sobre compreensão literal do texto, mas agora recognition of comparison. Vamos dar uma olhada, é a questão 35, o item número 3. O item número 3 dizia: Deaths caused by heat waves do not shock people as much as deaths by other natural disasters do. Então veja que na própria formulação do item existe uma comparação, esse as much as. Então era um item que testava se você conseguia identificar comparação. Claro, só lendo o item não dá para saber se era preciso fazer uma leitura literal ou se era preciso fazer inferências. Mas se você fosse até o texto, nesse caso também no primeiro parágrafo, você encontrava, localizava a informação que era preciso para que você marcasse se esse item estava certo ou errado. E essa informação tá logo ali na linha 5, que diz: Spectacular images of hurricanes or floods grab attention more readily, yet heat waves can cause more deaths. Então, veja que nesse trecho do texto também tem uma comparação, né? More readily, e depois também outra ainda, more deaths. E essa comparação que você precisava avaliar se dizia a mesma coisa ou não que a comparação que estava estabelecida no item. E um terceiro exemplo que eu quero dar, ainda sobre literal comprehension, é esse exemplo de recognition of cause effect. É referente a essa questão 36 no item 2. O item 2 dizia assim: The cause-effect relationship between heat waves and deaths is not obvious. Veja que a formulação do item já fala sobre causa e efeito, então já deixa um pouco claro que é isso que está sendo testado, a sua habilidade de ou reconhecer ou inferir relações de causa e efeito. E nesse caso, se você fosse ao texto, existia uma parte do texto, mais especificamente na linha 19, o texto dizia: Moreover, deaths are not usually directly attributable to heat stroke. Então, veja que aí dava para identificar essa relação de causa e efeito, e o que estava sendo testado, como essa informação está explícita no texto, o que estava sendo testado era a sua capacidade de reconhecer, de identificar essa relação de causa e efeito. Agora seguimos para o nosso quarto exemplo, mas agora não mais sobre literal comprehension, e sim sobre inferential comprehension. E esse quarto exemplo é sobre aquela subskill inferring details, ou seja, era um item que testava a sua habilidade de inferir detalhes do texto, de além daquilo que está na superfície do texto e conseguir inferir algum detalhe específico. Veja só, é na questão número 38 e a questão é o item 2, questão 38, o item 2. Inclusive, é um item que eu já comentei aqui em um vídeo que eu gravei para o YouTube, que é um vídeo sobre como fazer inferências para o TPS, então nem vou me aprofundar tanto aqui e vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição desse nosso vídeo. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, dá lá uma olhada que eu faço uma análise bem minuciosa desse item, dessa questão, desse trecho do texto que é referente a esse item. Mas o item dizia: It can be inferred from the text that world diplomacy had then been
increasingly dominated by religious fanaticism and financial interests. Então, o item já te informa que você vai precisar fazer uma inferência. Então, você já sabe que não é literal comprehension. E existe um trecho do texto, um parágrafo do texto, que mobiliza uma série de palavras que podem estar relacionadas à religião e à área financeira, né? Como você vê aí, o substantivo faith, na linha 14, você vê também religious intensity, linha 16, gospel, linha 22, depois você vê credit, linha 25, também encontramos currency na linha 29 e na linha 30 circulation and coinage. São palavras que podem fazer referência a religious fanaticism e a financial interests, mas uma análise cuidadosa desse parágrafo mostraria que todas essas palavras são polissêmicas e não fazem referência nem à religião, nem à área financeira em si, a interesses financeiros em si. Então, aqui estava sendo estava sendo testada a sua habilidade de fazer inferências no nível local, por isso inferring details. E para que você conseguisse fazer essa inferência, você precisava fazer uma inferência semântica. Eu comento esse tipo de inferência lá nesse outro vídeo que eu mencionei. Então, as inferências semânticas podem ser ou no nível local, né, inferring details, ou no nível global, inferring main ideas. É só um tipo de inferência que você pode precisar fazer ali na hora da prova. E o último exemplo que eu quero dar aqui a respeito dos tipos de perguntas, dos tipos de item que cobram interpretação de texto na prova de língua inglesa de primeira fase, também é sobre esse nível de inferential comprehension, mas não é inferring details, mas sim inferring main ideas, ou seja, a ideia principal do texto ou o propósito principal do texto não está explícito e o item testa se você consegue inferir qual é o propósito, ou se aquele é o propósito, se aquela é a ideia principal. O exemplo que eu vou dar aqui é também da prova de 2019, da questão 38 também. Na verdade, são dois itens que testavam exatamente a mesma subskill, inferring main ideas. O primeiro é o item número 1, que dizia o seguinte: The ultimate goal of the author of the text is to draw attention to the importance of nuclear deterrence. Então, veja, aqui a questão perguntava qual é o objetivo principal, né, o objetivo final desse autor. Como não era um objetivo que estava declarado, era preciso inferir. E não é algo que você conseguiria inferir a nível local, era preciso inferir depois de ler o texto todo, avaliando o que foi construído em termos de sentidos no texto inteiro. Então, era um item que testava essa subskill de inferring main ideas, né? Ah, professora, mas eu acho que você tá enganada, porque o texto não fala it can be inferred from the text, it can be concluded from the text. Cuidado, eu também menciono isso nesse outro vídeo que eu fiz sobre inferências. O examinador não precisa te informar que esse é um item que testa inferências para você precisar fazer uma inferência. Então, os itens que testam inferência, seja inferring details, seja inferring main ideas, não necessariamente começam com it can be inferred, it can be concluded, it can be deduced, né? Eles podem começar como qualquer outro item que testa literal comprehension, então muito cuidado com isso. E um outro item ainda nessa mesma questão 38, que também testava a sua habilidade de infer main ideas, era a questão 38, item 4, que dizia: The general tenor of the text reflects the bipolar world order prevalent in the diplomatic scene after the Second World War. Então, esse também era um item que, como não era algo que está declarado, explícito, que testava a sua habilidade de fazer inferências. E como é sobre the general tenor of the text, testava a sua habilidade de fazer inferências no nível global, ou seja, inferring main ideas.
No outro vídeo que eu fiz sobre inferências, eu chamei de inferências temáticas. Cada autor tem uma taxonomia diferente, uma forma de classificar diferente. Você pode chamar de inferência temática ou de Inferring Main Idea. O que está sendo testado é exatamente a mesma coisa, sua capacidade de inferir a ideia principal do texto, o teor principal do texto, né? O teor geral desse texto. Bom, agora que nós já vimos 5 exemplos da prova de 2019, eu quero fazer 2 comentários finais. Não existe nenhum indício de que a banca utilize a taxonomia de Barrett para formular as questões da prova de língua inglesa de primeira fase. Não existe indício nem que ela conheça essa taxonomia. Mas isso não é um impeditivo de a gente tentar entender as questões que compõem a prova através dessa taxonomia. Outras taxonomias existem com nomes diferentes, mas classificando exatamente as mesmas habilidades, as mesmas subhabilidades. Um segundo comentário que eu quero fazer aqui. Você provavelmente nunca ouviu falar de Barrett's Taxonomy ou de taxonomia alguma a respeito de interpretação de texto, porque isso é algo que normalmente interessa mais a professores ou a pessoas que montam provas, que testam as habilidades, as competências relacionadas a Reading Comprehension. Mas perceba como é importante saber, conhecer essa taxonomia ou uma parte dessa taxonomia. É muito importante que você, quando você está lendo os itens que compõem os simulados ou quando você está fazendo provas anteriores, resolvendo provas anteriores, é muito importante que você pense o que é que está sendo testado aqui. Literal Comprehension ou Inferential Comprehension? Será que eu estou testando aqui a minha capacidade de identificar a comparação, a minha capacidade de identificar a causa e efeito? Se você pensar a respeito dos itens, pensando na taxonomia, isso ajuda muito a tornar a leitura do texto algo muito mais eficiente. Você sabe exatamente aquilo, ou você já imagina exatamente aquilo que você está procurando. Eu estou procurando uma relação de causa e efeito, eu estou procurando uma sequência de eventos implícita ou explícita. Então, ao fazer as leituras dos itens que compõem os simulados que você faz ou as provas antigas que você resolve, pense também o que é que está sendo testado por aquele item de interpretação de texto. Isso é uma estratégia de prova que pode te ajudar, inclusive, a diminuir o seu tempo de prova. Se você fez qualquer curso comigo, principalmente meus cursos de formação, você sabe que ter estratégias de prova, utilizar as estratégias apropriadas para cada uma das fases e para cada uma das tarefas das provas de língua inglesa é essencial para que você consiga fazer a prova com mais eficiência e para que você consiga aumentar as suas chances de êxito. Então, pensar a respeito da taxonomia não é algo que interessa só aos professores ou aos examinadores. É interessante também para os candidatos em termos de estratégia de prova, para que você consiga fazer a prova com mais eficiência, talvez até mais rapidez. Bom, eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante para que eu saiba que esse conteúdo está chegando até você, que você acha esse conteúdo relevante. E, de novo, se você tem qualquer dúvida a respeito da preparação para as provas de inglês do CACD ou a respeito das provas em si, entre em contato comigo, me envie a sua dúvida para que eu possa comentá-la aqui em mais um vídeo do canal CACD Inglês. Pode me enviar pelo YouTube, pela minha plataforma, lá pelo Fale Conosco do cacdinglês.com ou pelas redes sociais. Até o próximo vídeo.